Sabe quando uma política econômica, cheia de promessas, parece que desvia completamente do seu caminho? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma zona de livre comércio na Amazônia brasileira que se transformou num verdadeiro enigma. A nossa história começa lá em 1991, em Guajará-Mirim, uma cidade de fronteira em Rondônia. Naquele ano, o governo federal criou a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, a famosa ALCGM. O objetivo, na teoria, era ótimo: usar incentivos fiscais para dar um gás na economia local e, claro, fortalecer o comércio com a vizinha Bolívia. Mas é aqui que o roteiro muda. Em vez de virar um caso de sucesso, os números começaram a mostrar uma coisa bem estranha. Um volume de dinheiro e mercadorias que parecia, assim, impossível para uma cidade daquele tamanho. Para a gente entender esse paradoxo, primeiro vamos dar uma olhada em como essa zona de livre comércio deveria funcionar. Qual era a promessa original, afinal? Bom, uma área de livre comércio, uma ALCE, é basicamente uma área onde as regras normais de impostos não valem. A ideia é criar um ambiente mais amigável para os negócios, sabe? E com isso, gerar empregos, gerar riqueza em lugares estratégicos como as fronteiras. E os incentivos, olha, eram bem poderosos. Mercadorias, tanto as importadas quanto as nacionais que entrassem em Guajará-Mirim, teriam impostos como IPI, PIS e COFINS super reduzidos ou até zerados. A lógica parecia simples: deixar os produtos mais baratos para vender mais, atrair indústrias e fazer a economia local girar. Pois é, essa era a teoria. Mas depois de mais de 30 anos, o que será que os dados e a realidade mostraram sobre a prática? Essa citação, de uma pesquisa bem recente de 2024, resume o nó da questão. Mesmo com décadas de incentivos fiscais, o desenvolvimento de Guajará-Mirim, na prática, não decolou como se imaginava. O crescimento foi bem parecido com o de cidades vizinhas, que não tinham benefício nenhum. E os dados de 2010 que vieram do próprio relatório do governo deixam isso ainda mais claro. O PIB por pessoa em Guajará-Mirim era bem menor que em Vilhena, outra cidade de Rondônia que não tinha área de livre comércio. Ué, se os incentivos eram para gerar riqueza, por que os indicadores estavam apontando para o lado oposto? A resposta para esse mistério talvez esteja em alguns números que, à primeira vista, não fazem sentido nenhum. Vamos seguir o rastro do dinheiro e das mercadorias. A dimensão do problema fica nítida com este número. Pensem bem, em 2013, Guajará-Mirim, uma cidade de uns 40 mil habitantes na época, foi o destino de um quarto de todas as mercadorias com isenção fiscal do estado inteiro. É um volume totalmente desproporcional para a população de lá. Isso nos leva à pergunta de R$ 1 bilhão, literalmente. A conta simplesmente não fecha. Como é que uma população tão pequena poderia consumir uma quantidade tão absurda de produtos, a não ser que, na verdade, esses produtos nunca chegaram a ser consumidos ali? E aqui os números ficam bem surreais. Se a gente dividir o valor total das mercadorias pela população, cada habitante, incluindo crianças e idosos, teria gasto mais de R$ 1.000 em produtos de limpeza e outros R$ 1.000 em óleo de soja. Isso em só 9 meses. É algo que desafia toda a lógica de consumo. O próprio relatório do governo de 2014, o mesmo que levantou esses dados, aponta uma suspeita bem forte. Ele usa a palavra descaminho. A grande hipótese é que as empresas compravam as mercadorias, mandavam para Guajará-Mirim no papel para ganhar a isenção fiscal, mas em vez de vender ali, desviavam tudo para outros mercados, onde eram vendidas sem os impostos, gerando um lucro ilegal. Se os números já eram estranhos, a realidade da infraestrutura da cidade em 2014 contava uma história tão ou mais preocupante. E isso foi tudo documentado com fotos e descrições no próprio relatório oficial. Este aqui deveria ser o cérebro da operação, o centro administrativo da zona de livre comércio. No entanto, as imagens do relatório mostram um lugar em decadência. É quase um símbolo de como o dinheiro no papel não se transformou em investimento real na cidade. Para uma área de livre comércio, a ferramenta mais básica de todas, um porto que funciona, era super precária. As exportações eram feitas de um jeito rudimentar, carregadas na mão para barquinhos de madeira. Isso deixava claro que não existia a menor infraestrutura para um comércio internacional de verdade. E este é um sintoma de um problema ainda maior. Grandes projetos como esse hotel-escola chegaram a ser iniciados, mas nunca foram terminados. Acabaram virando monumentos de um investimento que não virou benefício real para a comunidade. Então, no final das contas, por que a promessa não virou realidade? O diagnóstico do próprio relatório de 2014 já nos dá as respostas.
O relatório concluiu que os pilares para o sucesso simplesmente não estavam lá. Faltava de tudo, do básico como um porto decente até a estratégia. A burocracia excessiva travava os negócios, não houve um esforço para criar indústrias locais e a zona operava meio que isolada, sem se conectar com polos econômicos maiores. E no fim, o paradoxo de Guajará-Mirim nos deixa com uma reflexão. A política pode ter falhado no seu objetivo principal, que era desenvolver a cidade. Mas ela claramente teve um impacto econômico bilionário, ainda que de uma forma ilegal e completamente imprevista. Isso nos faz pensar, o que afinal define o sucesso ou o fracasso de uma política econômica?